Em Franca, a Câmara protocolou uma denúncia contra a empresa que administra a rodovia Cândido Portinari após um acidente com um cavalo que levou mais de 5 horas para ser removido e sacrificado. O sofrimento do animal causou revolta nas redes sociais, principalmente em protetores das causas animais, que insistiram para que um veterinário fosse chamado e sacrificasse o cavalo ainda no local do acidente, o que acabou não acontecendo. Autovias falhou e muito, a falha gritante, não pode mais acontecer e aconteceu num período muito curto 2 acidentes. Uma cidade em que a rodovia Cândido Portinari, ela corta a cidade, porque nós temos cidade do lado direito e do lado esquerdo da rodovia, sem ter pelo menos um veterinário, um plantonista. Ou seja, aconteceu um acidente desse, a Autovias imediatamente entra em contato com esse veterinário, ele vai lá, sacrifica esse animal, já que não tem como fazer o tratamento dele, então a autovia nesse ponto ela falhou. Era uma situação muito lamentável, muito sofrimento do animal, né? Realmente foi uma situação muito que deixou não só eu, mas como toda a cidade e as pessoas que viram essa imagem muito indignado, né? Pela forma que tudo foi conduzido ali. Do início do acidente até a saída dele, destino a Brodowski, né, para onde eles iriam encaminhar, em torno aí de 4 horas e meia, 5 horas. Prolongou o sofrimento do animal? Sem dúvida, foi uma agonia, foi um sofrimento muito extenso ali, né? A Autovias afirmou que realizou todos os procedimentos previstos e que deslocou todos os recursos necessários para atender esta ocorrência. E agora ao vivo para falar mais sobre esse caso lamentável, Fernando Lima tem mais informações. Fernando? André, o caso repercutiu e continua chamando atenção aqui em Franca, principalmente entre os protetores da causa animal. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos a advogada Patrícia Marquezin. Doutora, a forma como o cavalo ficou exposto no local evidencia alguma falha em algum processo? Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu acho que essa situação não deveria causar uma indisposição só nos protetores, não. Deveria causar uma indisposição, uma revolta em qualquer cidadão comum que não pode ficar indiferente à dor, seja lá de um animal ou de outra pessoa. Então, eu acho que todos os cidadãos devem estar sentindo isso, deveriam estar preocupados com essa situação. Na minha interpretação, o procedimento que foi dado àquela situação foi totalmente errado. Tanto foi errado que eu, como cidadã, pedi averiguação do Ministério Público. Na minha interpretação pessoal, a situação deve ser averiguada sim. Doutora, o veterinário mais próximo que veio para atender estava em Cajuru. A concessionária deveria ter um veterinário aqui em Franca? Eu não diria que ela deveria ter um veterinário aqui em Franca, mas ela deveria ter um profissional habilitado a atender um chamado o mais próximo e o mais rápido possível, não 5 horas depois. Isso daí é um absurdo. Doutora, a remoção dele acabou causando mais dor ainda. O que deveria ter sido feito para não prolongar o sofrimento aí do animal? Na minha interpretação, o procedimento que foi feito, como eu disse, foi errado, tanto que eu fiz a representação e tem que ser averiguado. O procedimento que tinha que ser feito tinha que ser para causar o mínimo de dor ao animal e foi feito como se fosse tratando de um objeto, puxando de uma forma totalmente errada. Nós estamos analisando o procedimento aplicado com uma vida e não é daquele jeito que se trata uma vida. Tá certo, doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E André, daqui a pouco eu volto direto de Franca com mais informações. Até já então, Fernando.